Gustavo diz a Marcos que ele terá que vender o hotel para quitar suas dívidas. Ela informa a Miguel que Renata está com anorexia alcoólica. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo de viver a vida entre 5 de agosto e 10 de agosto. Segunda-feira, 5 de agosto, Luciana descobre que o acidente foi apenas um pesadelo e acorda sobressaltada. Betina acompanha Teresa para visitar uma cobertura à venda no Leblon. Gustavo convida Malu para passar um dia em Búzios, e ela pede um tempo para pensar. Luciana não consegue tirar o beijo de Miguel da cabeça. Sua família prepara um café da manhã para comemorar seu aniversário, e ela fica emocionada ao receber um anel de brilhantes de presente de seu pai. Enquanto isso, Helena e Marcos assistem a um desfile em Paris. Marcos encontra a Diva, uma modelo amiga de Luciana, o que provoca ciúmes em Helena. Luciana recebe a visita de um dos gêmeos, mas fica incerta se é Jorge ou Miguel, até perceber que é Miguel. Ela implora para que ele não conte a Jorge sobre o beijo entre eles. Isabel escuta a conversa dos dois com atenção. Mais tarde, Miguel sai para beber com os amigos. Betina conta a Marcos sobre a reação emocionada de Luciana ao receber o presente, e ele se emociona. Terça-feira, 6 de agosto, Isabel conta às amigas sobre o beijo entre Miguel e Luciana, enquanto Mia defende a irmã. Paixão encontra Jorge embriagado e deitado no chão da projecta. Ele pede que ela o ajude a tomar banho e se vestir. Susana vê a cena e Paixão tenta se explicar, mas a sócia de Jorge sai sem ouvir. Helena sugere a Marcos que prolonguem a lua de mel por 3 dias em Búzios. Jorge revela a Paixão que não consegue esquecer Luciana e pede que a amiga dela o ajude a se reaproximar. Benê aparece no quarto de Sandrinha na pousada. Em Paris, Helena e Marcos dançam à beira do Sena, e ela faz com que ele prometa comemorar seus aniversários de casamento sempre em Paris. Sandrinha leva cerveja para Benê, que promete sair da pousada no dia seguinte. Edith suspeita que há alguém no quarto de Sandrinha e acaba encontrando Benê lá. Quarta-feira, 7 de agosto, Benê ameaça Edith com uma faca, mas acaba fugindo pela janela. Sandrinha passa mal e sua família a leva ao hospital. Teresa informa a Gustavo que o proprietário do apartamento no qual ela está interessada quer o pagamento à vista. Betina estranha quando Gustavo menciona que irá a Búzios. Paixão tenta convencer Luciana a procurar Jorge. Ricardo tenta conversar com Ellen sobre a relação deles, mas ela prefere não se aprofundar no assunto. Sandrinha é examinada no hospital. Ingrid conversa com Jorge sobre Luciana, avisando que o relacionamento com ela não será fácil. Miguel pede desculpas a Jorge pelo que fez e encoraja o irmão a procurar Luciana, levando os dois a se reconciliar. Sandrinha permanece em observação no hospital. Gustavo sai de casa enquanto Betina fica. Malu entra no carro de Gustavo, mas recebe uma ligação de trabalho e precisa cancelar a viagem a Búzios. Alice e Gustavo se envolvem em um acidente de carro e discutem. Ela promete denunciá-lo. Alice conta aos amigos sobre o acidente e menciona que Malu estava no carro com Gustavo. De volta ao escritório, Gustavo liga para Malu, que diz que foi melhor que não tivessem ido para Búzios. Edith defende Sandrinha e discute com Ronaldo. Quinta-feira, 8 de agosto, Marcos e Helena chegam ao Rio. Gustavo avisa Marcos que o apartamento de Teresa e das filhas deverá ser pago à vista. Miguel encontra Renata desmaiada na esteira. Jorge faz uma surpresa para Luciana, decorando um caminho de flores até o carro dela, e eles se abraçam emocionados. Miguel leva Renata ao hospital. Helena informa Marcos que convidou a mãe dele para o jantar que ele oferecerá às filhas. Mia conta a Teresa sobre a cena romântica que Jorge preparou para Luciana e o anel de noivado que ele pretende dar à irmã. Jorge pede a Luciana para desmarcar o ensaio fotográfico para que possam passar o dia juntos. Marcos confessa a Gustavo que está apaixonado por Helena.
Ele se assusta ao saber da quantia necessária para pagar o apartamento de Teresa e das filhas. Jorge dá o anel a Luciana e revela que foi Miguel quem o incentivou a procurá-la. Ellen informa a Miguel que Renata está com anorexia alcoólica e se oferece para ajudar no tratamento. Ariane confessa a Ellen seu medo de morrer e deixar o filho sozinho. Gustavo diz a Marcos que ele terá que vender o hotel para quitar suas dívidas. Gustavo se recusa a falar com Alice, que então procura Malu para conseguir o endereço dele. Sexta-feira, 9 de agosto. Gustavo se recusa a falar com Alice, e ela busca Malu para obter o endereço dele. Miguel leva Renata para casa e percebe que a mãe dela também tem o hábito de beber. Jorge conta a paixão que voltou com Luciana, e a estagiária sofre silenciosamente com a notícia. Alice aparece de surpresa no escritório de Gustavo. Helena chega ao jantar e cumprimenta Noêmia e as filhas de Marcos. Alice discute com Gustavo, e os dois acabam entrando na sala de Marcos. Alice e Helena se abraçam, surpreendendo todos os presentes. Sandrinha emociona Edith ao dizer que o nome de seu filho será José, o mesmo de seu avô. Ariane explica a Gabriel que a rotina de trabalho a impede de estar mais presente. Ingrid demonstra preocupação com o casamento de Jorge e pede a Leandro para investigar a situação financeira de Marcos. Gustavo vai à casa de Malu, e os dois acabam se beijando. Jorge conta a Luciana sobre seus planos de morar no Canadá e a convida para acompanhá-lo, certo de que ela gostaria. Luciana deixa claro para Jorge que não quer abandonar sua carreira. Sábado, 10 de agosto. Helena e Alice se hospedam na casa de Marcos em Búzios. Glória avisa a Sandrinha que Benê ligou novamente, ameaçando caso ela não atenda suas ligações. Marcos diz a Gustavo que prometeu comprar um cavalo para Helena, e o advogado fica preocupado com as dívidas. Renata é levada por Miguel até Ellen, que tenta ajudá-la no tratamento de saúde. Enquanto dirige, Helena acidentalmente molha Dora e sua filha Rafaela ao passar por uma poça d'água. Ela tenta voltar para se desculpar, mas Dora e Rafaela já entraram em um táxi. Teresa conversa com Luciana e diz que entende as dúvidas dela sobre o casamento com Jorge. Ellen examina Renata, mas a jovem demonstra desagrado com a ideia do tratamento. Dora encontra Flavinho, que leva a prima e Rafaela para sua casa. Edith pede a Helena para não se deslumbrar com o dinheiro de Marcos. Helena diz à mãe que não vai parar de trabalhar e não se importa com a opinião dos outros. Ela presenteia Sandrinha, e as duas se abraçam carinhosamente. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previstos para entrar no nesta respectivas datas.